Naquela hora de desespero, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do novo companheiro os faz parar. De que estáis falando? Não é possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os fatos cruéis da semana passada. Poderia ser a primeira reação, mas logo aproveitam para partilhar a dor, a saudade, a frustração. Corriam notícias sobre o túmulo vazio e a aparição de anjos. Mesmo assim, continuam inconsoláveis e reclamam: ninguém viu Jesus? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que profetas falaram? Que voz é esta? Os dois a conhecem, soa-lhes tão familiar. Embora os olhos permaneçam vedados e a razão obscurecida, o coração se abre, se dilata, começa a arder no peito. Ninguém jamais falou com esse homem. Responderam até os guardas, tempos atrás encarregados de prender Jesus. Nem estes homens rudes conseguiram resistir às suas palavras. As multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque a ensinava com autoridade. Toda a experiência do convívio com o Mestre nos anos que passaram emerge do fundo da alma. Vem, de repente, à tona enquanto o companheiro de viagem explica as passagens das Escrituras, evocando Moisés e os profetas. Sua fala pelo caminho alivia a dor, derrete a saudade, afoga o desânimo. Não querem deixá-lo ir adiante quando chegam ao destino. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. É como se dizem: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna? A solidão machuca. Ficar novamente só fará reparecer a tristeza e a dor. Fica conosco, é o pedido insistente, dirigindo a quem ainda não reconhece, no fundo do coração. Porém, já experimentam a alegria que tantas vezes sentiam quando o Mestre lhes falava. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Tu tens palavras de vida eterna. O companheiro do caminho para Emaús não abandonou os discípulos. Entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Lucas, capítulo 24, versículo 29 ao 30. E na fração do pão acontece o milagre da Páscoa. Os dois reconhecem o Mestre. Vem, as mãos perfuradas e aquele inigualável semblante do Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele tornou-se invisível. Lucas, capítulo 24, versículo 31. Ficou o pão partido e uma taça de vinho partilhada. Ficaram as palavras que fizeram arder os corações. Ficou a inebriante alegria em que ele transformou o desespero dos discípulos. Agora não é mais necessário ver Jesus com os olhos do corpo, com a experiência que tiveram em Emaús. Os discípulos encarregar-se-ão de anunciá-lo e testemunhá-lo pelo mundo afora. Nos momentos difíceis, grite com os dois apóstolos: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entra para ficar com eles, à mesa. Jesus toma o pão, abençoa e lhes dá. Seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Jesus desaparece da vista deles, mas fica no seu coração. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras?
A experiência é tão extraordinária que os discípulos precisam levar a notícia naquela mesma noite a Jerusalém. No momento em que Jesus parte o pão, os discípulos de Emaús se tornam missionários, mensageiros da Boa Nova. Na mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém e contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ao distanciarem-se da comunidade, caminharam para Emaús à luz do dia, mas havia escuridão por dentro. Depois que o Mestre se revelou, atravessam a escuridão da noite, sem medo de tropeçar, porque o coração pulsa de alegria, cheia de luz. Há um novo olhar, uma nova motivação, uma nova luz no horizonte. A missão nasce sempre de um encontro com Jesus vivo, com o Cristo Pascal. Os evangelhos não terminam na Sexta-feira Santa, com o Cristo morto e sepultado. O grande retumbante final da sinfonia é a esplêndida aurora da Páscoa. Aquele deslumbrante primeiro dia da semana, o Cristo ressuscitado, vivo, vencedor da morte, o triunfo do bem sobre o mal, a vitória da graça sobre o pecado, a alegria do amor e da paz contra as tramas diabólicas do ódio e da guerra. Realmente, o Senhor ressuscitou. Proclamam os 11, reunidos com os outros em Jerusalém. Celebramos a real presença deste Deus conosco na Eucaristia, memória do mistério pascal, mistério da cruz e ressurreição, mistério da redenção e reconciliação, que inicia a nova aliança. Em cada Eucaristia olhamos para Deus, celebramos o Deus conosco, sua encarnação, paixão e morte e ressurreição. É Deus Pai quem nos atrai por meio da entrega eucarística de seu Filho, dom de amor com o qual saiu ao encontro de seus filhos, para que, renovados pela força do Espírito, possamos chamá-lo de Pai. Da ação de graça, da doação gratuita do Cordeiro de Deus, emerge a energia missionária da Eucaristia. A Eucaristia é a ponte para o ministério apostólico. Eucaristia é nova aliança que pressupõe reconciliação, unidade na diversidade, solidariedade, até as últimas consequências. Ao partir o pão, eles o reconhecem e retornam ao caminho. Nossa fé é o encontro pascal com o Senhor Jesus. É a certeza de que Ele está vivo. Nossa fé é uma fé pascal e pessoal. Não se trata apenas de crer em alguma coisa. A profissão fundamental é: eu creio em Ti, Senhor. E por isso me comprometo e me torno evangelizador. Evangelizar, ser missionário, é irradiar o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam o verbo da vida, porque a vida manifestou-se. Sejam quais forem nossas fraquezas, misérias, limitações, o que contagia todas as culturas, o que convence todos os povos e raças, é o testemunho da alegria e da graça de termos encontrado o Senhor ressuscitado. Tudo isso é graça, a força do pão partido de Emaús, é o vigor do fruto da videira no cálice da nova aliança, é o corpo entregue e o sangue derramado de Jesus, morto e ressuscitado. Que Deus abençoe todos nós.